Descobri que o meu próprio pai está traindo a minha mãe com a minha namorada. E agora ela está grávida dele. Se alguém me dissesse que minha vida viraria de cabeça para baixo em questão de dias, eu teria rido. Eu confiava na Júlia, minha namorada há 3 anos. E mais do que isso, eu admirava meu pai. Ele sempre foi meu exemplo de força, sabedoria e retidão. Eu cresci querendo ser como ele, trabalhador, carismático, respeitado e, pelo que eu pensava, um homem de família. Mas tudo isso desabou como um castelo de cartas. E eu ainda consigo ouvir o som da destruição cada vez que fecho os olhos. Começou com coisas pequenas. A Júlia, que sempre foi comunicativa, começou a evitar assuntos que envolviam meu pai. Parecia desconfortável perto dele, mas não daquele jeito negativo. Era mais como um nervosismo estranho, uma tensão no ar. Eu percebia, mas ignorava. Preferia achar que era coisa da minha cabeça. Meu pai, por outro lado, andava saindo muito de casa à noite, dizendo que estava atolado de trabalho ou indo resolver problemas da empresa. Eu nunca desconfiei de nada. Era o meu pai, afinal. Um dia cheguei mais cedo em casa e vi a Júlia no telefone, falando baixo, quase sussurrando. Quando entrei, ela se assustou e desligou na hora. Disse que era uma amiga. Aquilo me incomodou, mas me forcei a esquecer. Eu me sentia idiota por desconfiar da mulher que eu amava. Mas aí veio a gota d'água. Estávamos na casa da minha mãe para um jantar casual. Meu pai e a Júlia conversavam do outro lado do jardim e, por algum motivo, aquilo me chamou a atenção. O olhar dele era diferente. Tinha algo ali, algo que não era carinho de sogro. Ele tocou o braço dela com uma intimidade que me fez travar. Ela riu, mas virou o rosto na hora que me viu. Eu fiquei observando, engolindo aquela inquietação crescente. E foi aí que a semente da desconfiança germinou de vez. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava de respostas. Não adiantava mais me iludir. Comecei a observar melhor. Peguei o carro do meu pai rastreado pelo aplicativo da empresa e, numa noite em que ele disse que tinha uma reunião, decidi segui-lo. Meus nervos estavam em frangalhos. Eu suava frio e minhas mãos tremiam no volante, mas continuei. Ele foi até um bairro afastado, parou em frente a um motel. Eu estacionei longe, tentando não ser visto, e fiquei ali, esperando. Uns minutos depois, outro carro chegou. O coração quase parou quando a porta se abriu e eu vi ela, Júlia, minha namorada, saindo do carro como se nada estivesse errado. Como se não estivesse prestes a entrar em um motel com o homem que me deu a vida. Eles se olharam, sorriram e se beijaram. Um beijo demorado. Um beijo de casal. Eu não consegui me mover. Fiquei ali, parado, vendo a cena se repetir na minha cabeça em câmera lenta. O mundo sumiu ao meu redor. Era como se tudo tivesse sido arrancado de mim. Meu chão, minha alma, minha dignidade. Quando os dois entraram no motel, tive vontade de sair do carro e gritar. Mas eu não conseguia. Meu corpo não respondia. Eu estava congelado entre a dor e o choque. Voltei para casa como um zumbi. Nem lembro como consegui dirigir. Só lembro de chegar, entrar no banho e ficar ali, debaixo da água quente, por quase 1 hora, chorando, engolindo o choro, socando a parede. Perdido. Mas depois, algo dentro de mim mudou. Enquanto a água escorria pelo meu corpo, ela também lavava aquela versão fraca de mim. Eu me olhei no espelho, os olhos vermelhos de raiva e decepção. E ali, naquele instante, eu jurei que eles iriam pagar. Que eu iria destruir os dois. Não só com palavras, mas com provas. Com vergonha. Com humilhação. Eles queriam brincar com minha confiança, pois agora eu faria do jogo deles um pesadelo. A partir daquele momento, eu deixei de ser o filho amoroso e o namorado apaixonado. Eu virei um estrategista, frio, calculista e determinado. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte, eu já estava em movimento. Enquanto Júlia dormia como se nada tivesse acontecido, eu levantava mais cedo do que o habitual, como se cada segundo agora fosse precioso demais para ser desperdiçado. O plano era simples. Eu fingiria que nada mudou. Seria o mesmo namorado carinhoso, o filho atencioso. Mas por trás da máscara, eu estaria coletando cada pedaço de sujeira que pudesse usar contra os dois. Comecei por Júlia. Instalei um app espião no celular dela, durante uma noite em que fingi estar mexendo no carregador do telefone. O aplicativo me dava acesso às mensagens, áudios e localização. No mesmo dia, vi uma troca de mensagens entre ela e meu pai com codinomes. Ridículos, mas sombra de estrela. Tão patético quanto nojento. Ela dizia que sentia falta das mãos dele, e ele respondia com uma foto do motel. E a legenda, encontro amanhã. Mesma hora. O nojo que senti foi indescritível. Mas ao mesmo tempo, aquele era o combustível que eu precisava. Cada print era um tijolo na minha fortaleza de vingança. Comecei a criar pastas criptografadas com fotos, prints de conversas
Gravações que capturei com um pequeno microfone, que escondi no carro do meu pai quando fui lavar para ele. Eu precisava montar uma narrativa inquestionável, daquelas que não deixam espaço para desculpas. Eu queria sangue. Queria o olhar de desespero. Queria destruição. Comecei a segui-los discretamente. Já sabia a rotina. Se encontravam às quartas e sextas, quase sempre no mesmo motel. Às vezes, almoçavam em um restaurante afastado e voltavam sorrindo como dois adolescentes. Eu tirei fotos dos dois se abraçando, se beijando, dividindo garrafas de vinho, rindo. Eu queria que cada risada deles se transformasse em vergonha pública. Durante esse tempo, fingi estar ocupado com um projeto no trabalho. Júlia acreditou. Ela até sugeriu um final de semana juntos, mas eu inventei uma viagem a trabalho. Ela riu, toda fofa, e disse que aproveitaria para passar um tempo com a mãe. Na mesma noite, vi ela digitando: "Tô livre hoje, amor." Ele viajou. Amor. Ela chamava meu pai de amor. Na sexta-feira seguinte, eu segui meu pai discretamente e confirmei. Era o mesmo esquema de sempre. Só que dessa vez eu gravei um vídeo, da entrada até o momento em que os dois se beijam na porta do quarto do motel. O vídeo era nítido. Eles estavam sorrindo, abraçados. E ele passava a mão na barriga dela de forma estranhamente íntima. Foi aí que algo me incomodou. Aquilo não parecia só desejo. Parecia cuidado. Como se ele estivesse protegendo alguma coisa. E eu descobri o que dias depois. Júlia chegou em casa diferente. Estava nervosa, inquieta. Sentou no sofá, respirou fundo e segurou minha mão. "Eu tenho uma notícia!" Disse com uma voz quase emocionada. Meu coração já sabia. Eu tô grávida. Meu mundo parou. Ela sorria, esperando que eu a abraçasse, que dissesse que estava feliz. Eu fingi um susto leve e segurei o papel da ultrassonografia que ela tirou da bolsa. "Caramba, sério?" "Sim," ela sorriu. "Tem pouco tempo. Eu descobri faz 2 dias. Queria te contar antes, mas estava ocupada sendo a amante do meu pai." Completei mentalmente. Eu me levantei, abracei ela com um aperto falso, disfarçando minha náusea. Ela chorava emocionada. Eu chorava de ódio por dentro. E naquele momento eu soube. O jantar de família seria o palco perfeito. A mãe dela, a minha, meu irmão, alguns primos e tios, todos juntos para um anúncio especial. Júlia achava que seria o anúncio do bebê. E meu pai, o idiota, provavelmente esperava me ver feito um palhaço, criando um filho que nem meu era. Mas eu era quem estava escrevendo o roteiro agora. Passei os dias seguintes editando o vídeo, separando os prints mais impactantes e organizando os áudios de forma que ninguém pudesse questionar. Montei até uma apresentação de slides com música romântica ao fundo. Sim, eu fui cruel, mas eles mereciam. E quanto mais eu preparava a vingança, mais leve eu me sentia. Era como se eu estivesse limpando minha alma com fogo. No dia marcado, todos confirmaram presença. Até Júlia se animou e sugeriu que fizéssemos um discurso juntos. Eu sorri. Disse que ela merecia ser o centro das atenções. Ela não fazia ideia do tipo de atenção que estava prestes a receber. O jantar aconteceu numa noite de sábado. Minha mãe, sem saber de nada, ajudou a organizar tudo com o maior carinho. A casa estava cheia. Primos, tios, amigos próximos da família. Até os pais da Júlia apareceram. Meu pai chegou com aquele sorriso cínico de sempre, fingindo ser o exemplo de marido e pai. E Júlia, ela estava radiante. Achava que seria o momento em que todos iriam parabenizá-la, em que as atenções estariam voltadas para ela como a grande estrela da noite. Eu me mantive calmo, frio, quase gentil. Cumprimentei todo mundo, servi vinho, brinquei com as crianças. Parecia o anfitrião perfeito. Esperei até que todos estivessem confortavelmente acomodados. A mesa estava cheia, os pratos sendo servidos e então levantei a taça e anunciei. Eu gostaria de dizer algumas palavras antes do brinde. Todos se calaram. Hoje é uma noite especial. Não só porque estamos reunidos em família, mas porque algumas verdades precisam vir à tona. Júlia, sentada ao meu lado, me olhou com os olhos brilhando. Meu pai, do outro lado da mesa, levantou a taça também, confiante. Minha mãe sorriu, sem imaginar o que viria. Peguei o controle remoto e liguei a TV da sala, conectada ao meu notebook. E quando a primeira imagem apareceu, uma foto de Júlia. E meu pai se beijando na porta do motel, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Antes que alguém diga que é montagem, falei com a voz firme. Preparei uma coletânea bem completa. A sequência de fotos começou a passar. Júlia arregalou os olhos, levou a mão à boca. Meu pai ficou pálido, como se tivesse levado um tiro. Em segundos, os sorrisos desapareceram. A música romântica de fundo fez tudo parecer ainda mais cruel. Os áudios começaram. Você me enlouquece, meu amor. Ele nunca vai saber. Você é muito melhor que ele em tudo. Na próxima vez, vamos para um lugar mais longe.
Tenho medo que ele nos veja. Um burburinho começou na sala. As pessoas se entreolhavam, chocadas. Alguns cobriam a boca, outros murmuravam, não acredito. A mãe da Júlia se levantou, chocada. E tentou tirar a filha dali, mas eu não deixei. Não, tia, espera. Ainda tem mais. A próxima tela foi uma cópia da ultrassonografia. E logo depois, uma foto do meu pai com a mão na barriga dela, sorrindo como se fosse o homem mais feliz do mundo. Ela está grávida, anunciei com desprezo. Mas não é meu filho. É do meu pai. Do homem que eu admirava, respeitava, chamava de exemplo. E da mulher que eu amava. Ou achava que amava. O caos se instaurou. Júlia começou a chorar. Meu pai se levantou tentando me encarar. Você enlouqueceu? Ele gritou. Enlouqueci de tanto engolir mentira, de tanto fingir que não via. Enlouqueci de decepção. Mas agora tô lúcido. E vocês vão colher cada centímetro da desgraça que plantaram. Minha mãe estava imóvel. As lágrimas desciam sem som, como se a alma tivesse saído do corpo. Ela olhava para o marido, depois para mim, como se tudo fosse um pesadelo. Júlia tentou se justificar, tentou se aproximar. Foi um erro. Foi uma confusão. A gente não queria... Cala a boca! Eu disse com nojo. Nem tenta se explicar. Você usou meu amor como escada para se deitar com meu pai. Você foi a pior coisa que já entrou na minha vida. Ela caiu no choro desesperado. Pediu desculpas, implorou, se ajoelhou na frente da minha mãe. Foi humilhante. Eu deixei ela rastejar. Queria que todos vissem quem ela realmente era. Depois da exposição, saímos da sala. Entrei no quarto, juntei os pertences dela numa mala velha e joguei tudo no corredor. Quando ela tentou entrar no quarto, tranquei a porta. Você não mora mais aqui. Vai embora. Agora. Eu tô grávida! Ela gritou desesperada. Parabéns. Vai criar com o vovô. Ela saiu chorando. Eu fechei a porta com força e desabei por alguns minutos. Meu mundo tinha virado um campo de guerra. Mas pela primeira vez eu não era a vítima. No dia seguinte, minha mãe tomou a decisão que eu não esperava. Ela também colocou meu pai pra fora de casa. Jogou roupas, sapatos, documentos, tudo no quintal. Disse pra ele sumir da vida dela, que o desprezava, que jamais perdoaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Cortei todos os laços. Mudei de número, bloqueei o contato dele e de Júlia em tudo. Os amigos em comum ficaram do meu lado. As amigas da Júlia a chamaram de cobra, e aos poucos ela foi sendo isolada. Meu pai foi ignorado pelos parentes, pelos colegas de trabalho, pelos antigos amigos. A bomba social tinha explodido, e as ondas de destruição estavam só começando. Os dias seguintes ao jantar foram surreais. A casa ficou em silêncio por um tempo. Minha mãe chorava muito, mas também parecia aliviada por finalmente enxergar quem era o homem com quem dormia há mais de 20 anos. Às vezes ela me olhava com tristeza, como se quisesse me pedir desculpas por tudo, por não ter percebido antes. Mas eu entendia. Ele enganou todos nós. E Júlia? Ah, Júlia. Ela tentou me procurar várias vezes. Criou contas falsas. Mandou mensagens por amigos em comum. Escreveu cartas. Fez posts dramáticos dizendo que me amava, que tinha cometido um erro, que queria consertar as coisas. Dizia que estava confusa, que tinha sido manipulada, que ainda me amava e que o filho era uma bênção. Eu lia tudo em silêncio, sentindo nada além de desprezo. O apartamento em que morávamos juntos virou meu santuário. Troquei os móveis, tirei todas as fotos, pintei as paredes. Cada canto que antes trazia lembranças dela virou um símbolo da minha liberdade. Era como se eu tivesse renascido. Quanto ao meu pai, ele tentou bancar o arrependido. Mandou áudios dizendo que era humano, que errou, que se apaixonou sem querer, que não sabia como aquilo tinha acontecido. Disse que ainda me amava, que sentia minha falta, que não queria me perder. Eu bloqueei tudo. Não respondi nenhuma tentativa de contato. A vida dele começou a ruir. A firma onde trabalhava descobriu tudo depois que os prints começaram a circular em grupos de família e amigos. Perdeu o respeito dos sócios, dos colegas. Teve que se demitir. A reputação dele, antes impecável, virou cinzas. E como ele havia assinado um contrato com minha mãe anos atrás, por pura arrogância, achando que nunca precisaria se preocupar, ela ficou com a casa, metade dos investimentos e ainda conseguiu na justiça uma pensão mensal generosa. Ele e Júlia foram morar num bairro pobre, numa casinha de 2 cômodos. Fiquei sabendo por conhecidos que ele andava abatido, envelhecido, sem amigos, sem respeito. E Júlia grávida, com o corpo começando a mudar, agora sem glamour, sem apoio. As amigas se afastaram dela assim que descobriram toda a história. A maioria ficou enojada, especialmente depois de ver os vídeos e fotos. A ironia? Eu nunca precisei mentir. Nunca precisei planejar algo elaborado demais. Apenas deixei a verdade vir à tona no momento certo. E foi o suficiente para destruir 2 mundos de uma vez só. Enquanto eles afundavam, eu comecei a me reconstruir.
Voltei a focar nos estudos, na carreira. Consegui uma promoção importante no trabalho. Comecei a fazer terapia, cuidar da minha saúde, sair mais. Pela primeira vez em anos, eu estava cuidando de mim. Não carregava mais ninguém nas costas. Ganhei novos amigos, me aproximei de pessoas boas. Conheci gente que me admirava de verdade. Descobri novos lugares, paixões, interesses. A dor foi se transformando em combustível. Cada lembrança amarga me fazia ir mais longe. Às vezes, quando ando pelo centro da cidade, escuto alguém comentar sobre eles. Você viu o fulano? Tá irreconhecível. Ou a menina, aquela que engravidou do sogro? Nossa, sumiu do mapa. E eu apenas sorrio de canto. Não por prazer na desgraça alheia, mas por alívio. Alívio de saber que a justiça veio, que o mundo gira. E que ninguém pisa em alguém de bom coração sem pagar o preço. A última vez que vi meu pai foi por acaso. Entrando em um mercado de bairro, com uma sacola rasgada na mão e o olhar perdido. Ele me viu. Tentei decifrar sua expressão, mas era um misto de vergonha, dor e saudade. Ele não teve coragem de falar nada, apenas abaixou a cabeça e continuou andando. E a última notícia que tive da Júlia foi que ela teve a criança. Um menino. Meu meio-irmão. Nunca quis ver, saber detalhes, nem chegar perto. Aquilo não me pertence. Não é meu peso. Hoje olho para trás e me pergunto como aguentei tanto. Como fui cego por tanto tempo. Mas entendo, quando amamos de verdade, às vezes não vemos as rachaduras até que tudo desabe. Mas também aprendi que não há força maior do que a de alguém que decide se levantar. E eu me levantei, mais forte, mais lúcido, mais inteiro. E principalmente longe de cobras disfarçadas de gente. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.